É isso, galera. Estamos de volta aqui ao canal do Lessa, no caminho de volta para Orlando, a caminho de Orlando, para a gente iniciar de fato a volta para o Brasil, depois da cobertura nessa Copa do Mundo. Mas nem bem terminou a participação do Fluminense na Copa do Mundo e já temos notícias e não dá para dizer que é notícia boa, né? Muito pelo contrário. A notícia que foi publicada agora há pouco pelo GE dá conta de que John Arias pode deixar o Fluminense nesta janela de transferências caso chegue uma proposta financeiramente considerável, não só para o Fluminense, mas para ele também. E mais cedo, no portal R7, Cosme Rimoli já tinha publicado uma informação, também dando conta de que clubes já estavam procurando o Arias em busca de informações para possíveis propostas que também poderiam chegar. E se vocês lembrarem, depois do jogo contra a Inter de Milão, no vídeo que eu gravo após o jogo, eu falo, cara, eu confesso que eu tô muito preocupado. Tô muito preocupado porque o Arias tá jogando muita bola. A gente não tá falando de Copa do Brasil, a gente tá falando de Copa do Mundo. Clubes gigantes estão nessa competição e com certeza estão observando, se não os clubes gigantes, outros clubes também do futebol europeu. Querendo ou não, o mundo, quem acompanha o futebol, quem trabalha com futebol, tá acompanhando essa competição. Não tem como ser diferente. Então eu já temia realmente que isso pudesse acontecer. E aí qual a informação, qual a notícia que o GE publicou? É que o Wolverhampton, time onde está o André, procurou o Fluminense para buscar informações sobre o Arias. Isso teria ocorrido antes do jogo contra a Inter de Milão. O Fluminense já internamente disse que não há propostas até o momento e que não tem a intenção de negociar o Arias, não tem vontade de negociar o Arias. Mas essa proposta, o time inglês, de acordo com a informação dos amigos lá do GE, o time inglês já sinalizou que uma oferta vai chegar. E aí a gente vai voltar para o cenário parecido com aquele cenário antes do Arias renovar o contrato, que era de clubes, alguns clubes fazendo proposta. Por exemplo, o Zenit fez a melhor proposta até hoje, de 12 milhões de euros. O Arias não quis ir para lá. Mas antes o Arias já tinha aceitado uma proposta do Girona, da Espanha, por exemplo, em torno de 7 milhões de euros, mais ou menos. Muito menos vantajoso para o Fluminense. Mas era o desejo dele de ir para um centro, um grande centro do futebol europeu. E a Premier League, obviamente, é este grande centro. Inclusive o Wolves hoje é treinado pelo Vitor Pereira, um técnico português, que facilita muito essa questão da adaptação em relação à língua. Então, temos algo de concreto até o momento, inclusive também nessa matéria diz que clubes da Arábia Saudita e outros clubes da Europa procuraram Arias, mas que o Wolves foi mais incisivo e deve ser o clube que vai chegar com uma proposta de fato por ele. Bom, a partir disso, o que pode acontecer? Qual o cenário que eu imagino aqui, tá? Vai ser muito difícil o Arias permanecer caso chegue essa proposta, porque, inclusive ontem, no nosso pós-jogo na live, eu falei, cara, ele deu uma declaração dizendo que ele tem um contrato longo, que ele tá feliz, mas eu não peguei o início dessa resposta, quando ele fala, mais uma vez, né, que, enfim, ele tem contrato, mas que propostas podem chegar, que ele tem o sonho de jogar na Europa. Vou até trazer esse trechinho da entrevista do Arias ontem. No, dije me voy del mundial. No, yo creo que no es un secreto, el club lo sabe, soy una persona que soy muy transparente, soy muy sincero, lo he demostrado desde que llegué. Como todo jugador tiene el sueño de llegar a Europa, de llegar a la élite. El club lo sabe, somos todos muy conscientes, pero claramente que hay que esperar. Yo creo que hasta el último día que está en Fluminense, me debo a Fluminense, tengo un respeto enorme por el club, por los hinchas. Entonces el tema de si hay propuestas, si hay eso, se lo dejo un poco más al presidente, a mi representante. Y entonces yo creo que respondiendo a tu pregunta, por el momento me voy solamente de Estados Unidos, pero claramente que en el fútbol nunca se sabe, los mercados están abiertos y bueno, esperemos a ver qué pasa. Pero si me quedo en Fluminense, tengo un contrato largo, un contrato por 3 años más, estoy feliz en el club. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa de aqui a los próximos meses. Então, na verdade, sim, vai no mesmo sentido das outras vezes em que ele falava sobre isso, ele reafirmava, olha, estou no Fluminense, estou feliz no Fluminense, mas eu tenho o sonho de jogar na Europa, tenho o sonho de jogar numa grande competição europeia.
E tudo pode acontecer no futebol, as coisas acontecem, enfim. O discurso do Aras é esse. E sempre foi um discurso muito sincero. Ele sempre foi muito sincero em relação àquilo que ele queria. Chegou propostas que não foram aceitas pelo Fluminense anteriormente. Isso gerou um desgaste do Fluminense com o staff dele. Naquele momento houve debate, por mais que o Aras não tenha, numa entrevista coletiva, depois da renovação de contrato dele, ele tem contrato até 2028 com o Fluminense, por mais que ele não tenha afirmado nem admitido isso, ele queria sair naquele momento. Era fato, o staff dele queria. Então essa notícia sai num momento de alta, em que clubes começam a procurar, isso vaza e automaticamente aumenta ali, querendo ou não, vai aumentar, vai fazer uma pressão em cima da diretoria do Fluminense. Então é um cenário bem difícil. E ao mesmo tempo eu não acredito que essa proposta que vai chegar é tão alta assim. Eu sinceramente não acredito. Mas o staff dele, o próprio Aras, eles sabem que o Fluminense não quer vender ou não quer vendê-lo por qualquer valor. Então agora é provável que o empresário do Aras tenha chegado, olha, tem que chegar pelo menos esse valor X aqui, porque senão não vai ter negócio. Veja bem, não é uma informação, mas é dedução que eu estou fazendo aqui, tá? De uma possível postura ali do staff do Aras. Então é uma situação muito complicada, é um jogador que sai muito valorizado dessa Copa do Mundo, jogou muita bola, ele tem esse objetivo, ele tem esse sonho de carreira, e por mais identificação que ele tenha pelo Fluminense, dessa vez eu acho que vai ser bem difícil segurá-lo. E talvez o choro de ontem, de fato, não tenha sido não só pela eliminação, mas é porque ele já sabe que pode dar adeus nos próximos dias. Infelizmente, vai ser um golpe duro se isso acontecer. Um golpe duríssimo, pesado. Como que o Fluminense vai no mercado contratar um jogador desse nível? Eu diria que é praticamente impossível. Dentro da realidade do clube, praticamente impossível. E a venda do Aras financeiramente não vai compensar. Não vai compensar. Até porque ainda tem que ceder parte do valor para o Patriotas da Colômbia. É difícil, é triste, mas não dá para dizer que é uma surpresa. Muito pelo contrário. A gente vai, obviamente, a gente está na estrada o dia inteiro, indo para Orlando hoje, então tá difícil trabalhar, fica sem sinal, tá complicado, mas vou correr atrás de informações para vocês, vou buscar informações, vamos trazer novidades, mas o que a gente tem de apuração nossa, do nosso lado aqui, do Jornada, é que ele já espera por essa oferta e ele vai, não é forçar a saída, porque o Aras não é disso, mas ele vai deixar bem claro que ele quer sair, que ele, se chegando proposta, ele quer ir para a Premier League. Tá? Esse é o desejo. E vai deixar bem claro isso. Inclusive, aceitaria reduzir o salário que ele ganha hoje no Fluminense para receber lá na Inglaterra. Aceitaria receber menos para defender o Wolves e ir para a Premier League. Tá? Isso que a gente tem até agora. Mas essa proposta tem que... Inclusive, foi o Cauã Tinoco que apurou essas informações para a nossa equipe. Ele vem apurando também sobre o caso e informou isso agora há pouco. Vamos ver o desenrolar dessa situação, ver o que vai acontecer. Então, assim, é claro que todo mundo quer que o Aras seja feliz, é um ídolo. E é muito justo que o jogador tenha essa ambição. Mas a gente pensa no Fluminense, não tem jeito. A gente tem que pensar no Fluminense. E pensando no Fluminense, a gente torce muito para que o Aras não saia. Tá? Assim que tivermos mais novidades, a gente vai trazer aqui para vocês, como sempre. Só reforçando aqui, a matéria lá do GE foi assinada pela Letícia Marques, Giba Pérez, Gustavo Garcia e também pelo Marcelo Neves. Falando sobre Kevin Serna, mais uma vez o empresário do Kevin Serna deu entrevista falando que talvez ele possa voltar para o Alianza Lima, até emprestado, talvez ele receba uma oferta de empréstimo de clubes do futebol colombiano, e há circula ali um boato de que o Serna queria ter mais oportunidades, mais minutos. Nessa Copa do Mundo ele não apareceu o quanto ele esperava que ele ia aparecer, até pela mudança de esquema de jogo, né? O Renato passando a jogar com 3 atacantes, isso tira espaço dos homens de frente. E não é de hoje que o empresário do Serna vem cavando pela saída dele. E aí ele vem e me fala Alianza Lima, que vai voltar para Alianza Lima. Sinceramente, com todo respeito ao Serna, que inclusive ajudou bastante o clube na reta final do ano passado na luta contra o rebaixamento. Se eles acham melhor ele sair do Fluminense para voltar para Alianza Lima, então portas abertas, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Convenhamos. Vamos devagar também, né? Quem quer vencer na fila do pão. Se o empresário dele cava toda hora, dá entrevista toda hora, não é por acaso. É porque está alinhado com ele e eles querem sair. Então o Fluminense procura uma solução que negocie, então. Já que quer tanto sair, quer ser emprestado, então que empreste.
Fluminense tem que ficar com jogadores que queiram ficar ali. É disso que o Fluminense precisa. Se acha que não quer, não tá gostando, não tem espaço, então não é nenhum craque mundial para ficar valendo qualquer tipo de desgaste. Mas enfim, essa eu acho que é uma situação que vai evoluir e eu acho que tem uma possibilidade forte do Kevin Serra deixar o Fluminense nessa janela, nem que seja por empréstimo no primeiro momento. E uma outra informação, Firmino está negociando com o Botafogo. Pode ser que ele volte para o Brasil. Aliás, para mim isso é uma forte sinalização de que ele está voltando para o Brasil. E se ele quer voltar ao Brasil, eu acho que o Fluminense teria a obrigação de procurar saber informações sobre a situação dele. Estou falando isso aqui, mas pode ser que seja muito caro, fora da realidade. Aí eu não sei. O Fluminense precisa de um jogador com essa qualidade, desse nível para o ataque. Precisa urgentemente, não é de hoje. Então agora com premiação, mundial e tal, tem que procurar saber quais as condições, se é possível, se não é. E se for o caso, tentar atravessar o Botafogo. Repito, estou falando aqui sem saber de valor, né? Porque falar aqui também é fácil, mas eu acho que é uma obrigação que o Fluminense teria neste mercado, nesta janela, de buscar, de tentar pelo menos saber se é possível, se é viável ou não, à medida que o Richarlison não deve voltar para o futebol brasileiro, pelo menos no primeiro momento, não agora, não sei depois. Então já estamos... Nem bem terminou a Copa do Mundo, já começou a janela de transferências de julho. O bicho vai pegar, teremos muitas informações, certamente dias agitados aí pela frente, viu? Vou voltar, assim possível, com mais notícias, mais informações. Se você puder, deixe seu like, seu comentário, se inscreva aqui no canal do Lessa. Tamo junto e a gente volta com mais novidades a qualquer momento. Valeu!